ilustrar melhor. Os queijos dos mais variados tipos, artesanal e industrializado, de todos os tipos que a gente identifica. Barbatana de tubarão, que vale um dinheirão, né? Camarão, lula. Aqui é uma iguaria da China, é um ovo que eles enterram e deixam 15 dias enterrado e depois tira. É um prato típico deles lá. A gente intercepta com frequência nos voos procedentes da China. Aqui um pato defumado também. E o cuio, né, um roedor que faz parte da cultura alimentar lá do Peru. É bastante frequente também a interceptação. Então, foram estudados 139 voos fiscalizados de diferentes rotas de procedência, 38 companhias aéreas, e a gente identificou que quase 80% do quantitativo de apreensões provém de 2 companhias apenas. Por que isso é importante? Se a gente for fazer uma campanha de educação sanitária, a gente pode direcionar a nossa campanha a essas duas companhias aéreas, ou exigir que eles veiculem na aeronave vídeos alertando para o risco desses produtos. Então, vamos ter uma eficiência de redução de 80% no volume de produtos. Foram 366 passageiros interceptados, dos mais diversos perfis, 573 produtos. Em relação ao perfil de passageiro, a gente identificou que, em relação à nacionalidade, o brasileiro é o campeão de trazer produto proibido. Mas isso é culpa nossa, né? Falta de educação sanitária, falta de informação. Ou até o brasileiro mesmo, porque sabe que não tem penalidade nenhuma, ele traz mesmo, se arrisca e traz. Porque hoje o máximo que pode acontecer é ele ficar sem o produto. Mas isso vai mudar. A gente tem uma proposta de mudança para isso. Então, China, Portugal, Itália e Argentina, os voos procedentes da Europa Latina, América do Sul e Ásia. Para tudo isso, para todas essas origens, teve um risco significativo, estatisticamente significativo. O domicílio do passageiro, Brasil também, ó, primeirão aqui, Europa Latina, América do Sul e América do Norte. E a finalidade, 95% dos passageiros interceptados com produtos proibidos estavam chegando ou retornando de uma viagem turística ou chegando ao Brasil com essa finalidade. 5% só para trabalho. Foram 4.100 análises realizadas aqui no LANACRE. 30% das amostras analisadas foram positivas e foram identificados 13 agentes etiológicos de doenças animais e humanas. Então, aqui os principais patógenos: o Mycobacterium avium, subespécie paratuberculose, foi identificado em produtos lácteos, Brucella, inclusive a Brucella melitense, produtos dos lácteos também, Mycobacterium bovis em produtos lácteos e em produtos cárneos, parvovírus suíno em cárneos, circovírus suíno, produtos cárneos. Olha aqui, o vírus da peste suína clássica em produtos cárneos, da doença de Algesic também, vírus da mancha branca, em amostra de camarão, do vírus da síndrome da mancha branca também, e estafilococos toxigênicos, enterotoxigênicos e medicina resistente, todos identificados em produtos lácteos. O que é que a gente está propondo para, após ter conhecimento de toda essa problemática, o que é que a gente está propondo para resolver o problema? A gente tem um projeto de lei que foi desenvolvido lá pela coordenação, que está na consultoria jurídica já do Ministério, em via de ser encaminhado para a Casa Civil, depois para o Congresso, que vai estabelecer penalidades para esses passageiros. Países como a Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido têm penalidade
de no mínimo $200 e na Austrália, por exemplo, o indivíduo pode até ser deportado se ele declarar na declaração de bagagem que não está trazendo o produto e, por exemplo, na fiscalização foi identificado. A gente pretende ampliar a nossa campanha de educação sanitária, né, de mala legal. A gente tem um folderzinho que divulga o que é que pode trazer para o país e o que é que não pode. Concurso público está previsto para esse ano, né, chefe? Vai sair, né? Para nível médio e nível superior, para a gente aumentar o efetivo da fiscalização. E a gente quer fazer um projeto piloto com cães farejadores no aeroporto de Brasília. Quer fazer um teste lá que tem poucos voos internacionais, aí dá para a gente começar implantando. Os países que dão importância para a defesa agropecuária, como Chile, Austrália e Nova Zelândia, todos usam o cão farejador. O cão farejador é muito mais eficiente do que o scanner, porque enquanto as bagagens estão circulando na esteira, ele já está identificando o que é que tem produto de origem animal e vegetal e o que é que não tem. E na fiscalização do scanner, os passageiros têm que todos recolher a bagagem e fazer a fila para passar pelo scanner. Então a gente espera começar esse projeto esse ano ainda. E fazer gerenciamento de risco. A gente já conhece um pouco do problema e quer usar o nosso sistema de informações, que é o SIGVIG, e criar um módulo específico, que é o módulo passageiro. Qual a importância desse sistema? Ele vai permitir comunicação com os sistemas também de fiscalização de passageiro da Receita e da Polícia Federal. Então nós vamos inserir no sistema único de todos os órgãos, através do nosso sistema, os critérios de risco considerados para a agricultura. Então, para a Polícia Federal, existem as rotas de tráfico de drogas que requer uma fiscalização direcionada. Para a Receita Federal, os voos de Miami são os mais importantes, porque o pessoal traz eletrônico, só que para nós não tem importância nenhuma, ninguém traz produto de origem animal de Miami. Então, os voos de risco para nós são aqueles da Europa Latina, que tem um maior nível de apreensão. Esse gerenciamento de risco a gente vai alimentar com a situação sanitária dos países de origem, dos voos e dos passageiros, as frequências de apreensão, para tentar ir atualizando os voos como de risco ou não, os perfis de passageiros de maior risco, que nós já identificamos, mas tudo isso pode ser dinâmico, pode ser alterado, né, com a dinâmica do trânsito, e as características dos produtos, que é o nível de contaminação, sobrevivência e persistência dos agentes etiológicos de doença nesses produtos. Bom, a gente tem uma lista muito grande de agradecimentos, mas eu tentei resumir aqui a UNB, né, o professor Cristiano, que assumiu essa ideia e ajudou a gente nesse trabalho. A Coordenação Geral de Apoio Laboratorial em Brasília, o LANAGRO aqui de Minas, inclusive os colegas do laboratório que trabalharam na biologia molecular e na microbiologia, que sem eles a gente não teria conseguido fazer esse trabalho. Coordenação do Vigiagro, que sempre apoiou, e as unidades do sistema Vigiagro que participaram, tanto os chefes quanto os colegas dos aeroportos de Guarulhos, do Galeão, de Brasília e de Confins, vocês aqui. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Marcos. E nós, dando prosseguimento, vamos convidar o doutor Nelmo Costa, coordenador-geral do Sistema de Vigilância Agropecuária do Vigiagro.
vocês aqui essa manhã, parabenizar o Lanago pelos 30 anos, toda a sua equipe técnica aí, na pessoa do coordenador Ricardo. E, na realidade, essa inversão da nossa ordem de fala aqui facilitou muito a minha vida. Muita coisa que eu iria comentar, o Marcos acabou adiantando. Então, eu vou, na medida que forem passando os slides, comentários que ele já fez, vou passar superficialmente. Então, vou dar para vocês uma ideia geral da estrutura do Vigiagro, como é que o sistema de vigilância agropecuária, como é que nós funcionamos hoje, qual é a estrutura que nós temos. Vai ficar claro para vocês que nós estamos longe ainda de ter uma estrutura considerada ideal. Estamos buscando isso. Fizemos, como o Marcos comentou aí, de várias auditorias da TCU como um grande aliado para a gente ter argumentos e dar ênfase nesse nosso trabalho para conseguir melhorias. E, na verdade, o Vigiagro tem exatamente metade da idade do Lanago, aqui de Leopoldo, fazendo 30 anos. Nós temos 15 anos apenas. Então, ainda somos adolescentes em fase de crescimento. A coordenação do Vigiagro foi instituída oficialmente em 98, através de uma portaria ministerial, que criou o programa de vigilância para atuar especificamente em portos, aeroportos e postos de fronteira, baseado na Lei 9.712, que atribui ao MAPA a responsabilidade por essa atividade. O sistema Vigiagro, então, está localizado em portos marítimos e fluviais, aeroportos internacionais, postos de fronteira, alfandegários, e em zona primária, na zona secundária, nos recintos alfandegários. Mais para frente, vocês vão poder ver que quando a gente fala de unidades do Vigiagro, vai aparecer um mapa com a localização de portos e aeroportos. Nós não colocamos essa zona secundária aí. Vocês vão ver, eu trouxe um slide só para dar exemplo para vocês. Quando a gente argumenta para conseguir recurso, para conseguir principalmente reforço na equipe de pessoal, nós temos oficialmente 106 pontos, mais ou menos dividido quase de forma igualitária entre portos, aeroportos e postos de fronteira. Mas quando a gente inclui esse trabalho nosso em zona secundária, vocês vão ver que a coisa fica muito mais complexa. Então, esse é um panorama geral desses 106 pontos do Vigiagro. São 28 portos, 26 aeroportos, 24 aduanas de interiores e 28 fronteiras. Está poluído o mapa aí que a gente não consegue mais acrescentar isso tudo com uma projeção de crescimento enorme. Para dar só o exemplo de Santos, já é o maior porto, o maior, né, Marcos, do país, com 3.200.000 contêineres de movimentos ao ano, e com a inauguração agora em abril ou maio desse ano, 2 terminais privados no Porto de Santos. Eles têm uma previsão de até 2014 praticamente duplicar a capacidade. Serão 6 milhões de contêineres movimentados num único porto. Então, o crescimento, como disse o Marcos, sempre acompanha o crescimento do agronegócio brasileiro, e o nosso dinheiro para administrar essa situação e a nossa equipe de pessoal, para dar um número de vocês desse ano, nós ficamos vários anos, eu vou falar até para possíveis interessados aí, que não sejam funcionários do MAPA em concurso. Nós ficamos, acho que uns 2 anos batalhando por um concurso, conseguimos finalmente a autorização para o concurso para 172 vagas, isso contemplando todo o Ministério. E, por ironia do destino, esse ano, como no ano passado, em função de uma greve grande que teve aí do setor público, nós ganhamos algum benefício para quem está próximo a aposentar, diminuir a perda de aposentadoria. Então, só nesse ano, de janeiro agora a agosto, nós perdemos mais de 200 colegas. Então, quer dizer, um concurso esperado durante 2 anos
vai repor parcialmente apenas a perda desse semestre, que não estava nem contabilizado nesse pedido inicial de 172 vagas. Então, na realidade, a situação nossa de demanda do pessoal é sempre muito forte. Isso mais para frente eu vou mostrar para você. O nosso quadro atual pode estar, não necessariamente, nós estamos atualizando esse número, nós somos em torno de 450 fiscais, 255 engenheiros agrônomos e 195 médicos veterinários. Para o concurso agora previsto para 2013, que esperamos que ocorra, estão designadas 52 vagas de fiscais federais agropecuários para o vigiário, sendo 25 veterinários e 27 agrônomos, e vamos introduzir mais a figura do agente de nível médio. Estão conseguindo 47 vagas, nós tínhamos pedido 125, mas na hora de distribuir, porque a demanda é para atender todos os 6 departamentos e 4 coordenações só no âmbito da STA, né? Então, até que ficou de bom tamanho, a gente vai conseguir um reforço, mas era um reforço que nós tínhamos uma necessidade sem contabilizar a perda desse ano, que para o mapa todo já foram mais de 200 fiscais aposentados. As atribuições, o Marco já comentou na prática, aí, com o trabalho do professor Cristiano, impedir o ingresso e a disseminação de pragas e doenças que representam ameaça agropecuária internacional, certificação sanitária e salvaguardar a saúde animal, a sanidade vegetal, a saúde pública. Esse é o princípio, a razão de existir da nossa coordenação. Como que esses procedimentos ocorrem? Tem uma parte de análise documental, toda essa parte de certificação de compromisso internacional de países, são mais de 200 países que têm comércio internacional com o Brasil, e também a inspeção física, que a gente tem uma demanda, vocês verem, de 2006 a 2012, o crescimento sempre é, na área vegetal, um crescimento significativo contínuo, e na área animal também da mesma forma, sendo que 2012 deu um salto acima da média de anos anteriores. Em alguns casos, nós fazemos só análise documental, emissão do documento, em outros casos, dependendo do acordo com o país. Esse caso aqui é um exemplo da Rússia. A Rússia tem um acordo com o Brasil, onde nós temos que fazer uma reinspeção física de mercadoria nos portos, num determinado percentual acordado com eles. Então, esse trabalho que demanda você solicitar o deslocamento do container num local apropriado para abri-lo e perfurar embalagens congeladas de carne para aferir temperatura e tudo. O Marcos comentou, nós estamos trabalhando um anteprojeto de lei de vigilância agropecuária. A proposta está atualmente na consultoria jurídica, por coincidência, depois de inúmeros pedidos e solicitações nossas de prioridade, e a gente sabe que a nossa consultoria jurídica tem um volume de trabalho imensamente grande. Essa semana, o Silvino, com o nosso consultor jurídico, a última vez que falei com ele sobre esse assunto foi na sexta-feira passada, e ele me pediu que até o final da semana ele conseguiria liberar, então, essa análise da proposta para ir para a Casa Civil e de lá ir para o Congresso. Facilitou muito esse trabalho da consultoria jurídica, a forma como o Marcos foi o colega que coordenou o grupo de trabalho. Nós tivemos apenas 90 dias, contando com aquele final de ano, né, Marcos? Um recesso, férias e tudo. Em 90 dias, o pessoal fez um trabalho importantíssimo de pegar legislações de países que têm uma proximidade grande conosco aqui do Mercosul, o Chile também, e como falou o Marcos, sabendo o que se faz na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. E a ideia é a gente criar, então, uma legislação, uma lei. Vocês viram que o Vigiagro foi estruturado mediante uma portaria ministerial. Quer dizer, uma forma de estruturar um serviço, uma coordenação que fica frágil, fica sujeito a mudanças e etc. E você tendo uma legislação, principalmente, você prevendo na legislação
uma questão que é fundamental para nós hoje, a questão de que nós não temos, como o Marco falou, todas essas apreensões que foram feitas durante o trabalho do Cristiano, que são feitas na rotina de atividade nossa, o que o cara perde, quando o passageiro perde, é o produto que ele traz. Ele não tem multa, ele não tem nenhum passo de constrangimento, às vezes de declarar que não tinha nada, quando você vai checar a bagagem você encontra. Então a legislação vai permitir que, a exemplo que se faz no mundo, a gente consiga estabelecer um valor de multa para inibir, desestimular esse trânsito informal de mercadoria que coloca o país em risco. Esses dados foram, o Marcos já apresentou, que 50% do município brasileiro destina todo o lixo doméstico a lixões e 26% deles têm catadores. Quer dizer, o risco e o potencial de um produto desse, um resíduo de um produto desse, sem certificação, sem origem conhecida, já resulta naquele trabalho que o próprio Marcos apresentou. E, na realidade, nós temos 106 pontos oficiais de controle e uma coisa que o TCU até levantou e a gente teve uma certa dificuldade de explicar para o pessoal depois como foi a prática de se convencer disso. Quem dera que todo o ingresso ou toda a saída de produto do país fosse só por esses 106 pontos oficiais de controle que nós temos. Nós temos 7.500 praticamente quilômetros de costa litorânea, mais de 15 mil de extensão de faixa de fronteira com 10 países, aonde, eu vou dar o exemplo da minha, eu sou natural de Paraí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Então tem uma ponte enorme, uma grande, muito maior do que seria demandado pelo Rio minúsculo. A ponte fica no alto, então o pessoal do vigiado, quando atua, quando tem, porque lá a demanda é pequena por cargas, então a nossa presença lá é esporádica, não é todo dia. Mas fica interessante você ver, você extrapolando isso para Foz do Iguaçu, você vê uma proporção muito maior. O controle oficial em cima da ponte, ali parando o carro, o veículo e tudo, e o controle e o tráfego de formiguinha, aquele a 500 metros para a esquerda da ponte ou a 1 quilômetro para baixo da ponte, totalmente sem controle, sem condições da gente agir. Nós não temos como, eu brinco com o pessoal, pegar 15 mil quilômetros de extensão de faixa de fronteira, ou construir um muro ou botar fiscais federais agropecuários de mão dada lá durante 24 horas por dia. E mesmo porque você, quando vai fazer um trabalho que esse nos cobrou, a gente tem uma atuação mais intensiva nesse trânsito marginal, fora dos pontos de controle nosso, é que você vai em busca, às vezes, de um produto de origem animal, um produto de origem vegetal não certificado, e você encontra armas, tóxicos, o tipo de contrabandos muito mais, não que não seja sério, vamos dizer, não seja um risco à saúde pública ou à sanidade animal e vegetal, mas que você não pode ir no fiscal federal agropecuário sozinho para isso. Tem que ter uma estrutura de polícia, de exército, de polícia rodoviária. Então, são as dificuldades que nós temos no dia a dia. O Marcos comentou, esse relatório do TCU apontou que a fiscalização em terminais internacionais de passageiros deficiente, realizada sem critério de risco sanitário, o Marcos comentou, ausência de estrutura de equipamentos adequado para a operacionalização das unidades, incentivo à irregularidade, ausência de penalidade pecuniária, que nós vamos corrigir com a legislação, fiscalização e controle eficiente sobre os resíduos e produtos proibidos. Agora, com essa história da visita do Papa ao Brasil, nós reforçamos 11 fronteiras, onde o pessoal do Mercosul, aqui, principalmente, deu entrada ao país. E uma preocupação nossa é que, depois tem uma estatística, eu estava vendo de apreensões que foram feitas durante essa semana toda, nós não temos uma estrutura que nos permita incinerar com segurança o produto preso na fronteira. Então tivemos que recorrer a container, a caminhões, para pegar produtos apreendidos e destinar para um aterro sanitário, para um incinerador, porque não temos, de forma permanente, uma estrutura que permita uma atuação mais segura. Então, quer dizer, o investimento nessa área continua sendo muito grande ainda. A gente vem conseguindo as coisas,
coisas, mas de uma forma gradativa, de uma forma ainda muito lenta. Eu acho isso tudo, acho que o Marcos já comentou, e aqui eu vou dar um exemplo para vocês lá do meu país, como diz o gaúcho, o Rio Grande do Sul. Se a gente for defender junto ao ministro, defender junto ao Ministério do Planejamento um concurso, para todos os efeitos, nós temos 2 serviços de vigilância agropecuária e 13 vagos. Seriam 15 unidades. Então, uma coisa é você chegar e falar que você tem 15 unidades e precisa de gente para atender 15 unidades. A outra coisa é quando você coloca o trabalho aquele de aduanas de área secundária, essas 15 unidades se multiplicam e vira esse mapa dessa forma. E cada ponto nosso efetivo daquelas 15 unidades tem uma meia dúzia que o cerca e não entra nessa contabilidade quando a gente fala apenas de 106 pontos. Na verdade, eu acho que nós temos no país 500 e poucos pontos, né, Marcos, de alfandegados, né? Dos quais